personagem que veremos hoje é Noé. O seu nome significa descanso. E esse nome foi dado, cremos, de maneira profética a ele, já que foi nos seus dias que Deus deu descanso à terra, descanso de sua imensa e generalizada maldade. A história de Noé pode ser lida dos capítulos 6 a 10 do livro de Gênesis. O seu nome é mencionado na Bíblia 55 vezes, sendo 46 delas no Antigo Testamento e as outras 9 no Novo Testamento. Noé viveu 950 anos, o que faz com que ele tenha sido o terceiro ser humano que mais tempo passou aqui na face da Terra, incluindo no seu currículo a oportunidade de ter sido um dos únicos 8 sobreviventes do dilúvio. Olhando para a genealogia bíblica, nós vemos que Noé era o 10º depois de Adão. E como as pessoas antes do dilúvio viviam centenas de anos, Noé foi, na verdade, o primeiro indivíduo a nascer depois da morte de Adão. E naquele tempo, a maldade já era generalizada. A Bíblia diz que todas as pessoas constantemente não só faziam, como também sentiam e pensavam o mal. De modo que Deus decidiu então destruir a humanidade. Enquanto aquela geração vivia tão distante de Deus, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Enquanto todas as pessoas andavam distantes de Deus, Noé preferiu andar com Deus, sendo ele, ao lado de Enoque, os 2 únicos personagens bíblicos de quem a Bíblia descreve dessa forma, pessoas que andavam com Deus. Muito tempo depois de Noé, quando o profeta Ezequiel viveu, Deus disse para ele que se naquela terra existissem apenas 3 justos, Daniel, Jó e Noé, esses 3 homens livrariam apenas a sua vida e da justiça que Deus faria sobre aquela nação. E nesse ponto cabe para nós uma importante reflexão se como tem sido a nossa vida diante de Deus. Será que ao vivermos próximos a pessoas que fazem o que é o mal, nós também fazemos o mal? Noé achou graça aos olhos do Senhor. E nós também acharíamos? Quando Deus decidiu destruir o mundo com o dilúvio, ele chamou Noé e pediu que esse homem construísse uma arca. E Noé levou dezenas de anos, nós não sabemos quantos, porque a Bíblia não diz, para construir a arca. E ele fez isso num ato muito importante e impressionante de fé. Aliás, por essa mesma razão, Noé está citado no capítulo 11 de Hebreus, naquela importante galeria dos heróis da fé. Cada um dos detalhes ditados por Deus foram seguidos fielmente por Noé. E a gente fica pensando se a gente, no nosso dia a dia, também tem seguido fielmente as orientações que Deus tem nos dado. Pedro, nas suas 2 cartas, nos informa que enquanto Noé trabalhava na construção da arca, ele pregava todos os dias o arrependimento. Mas as pessoas, infelizmente, não ouviam o que Noé dizia. É preciso também a gente tirar isso como lição para a nossa vida, de que precisamos anunciar a realidade do juízo divino. Porque Jesus vai voltar um dia e vai fazer justiça sobre todas as pessoas. Na arca construída por Noé, além dele ter abrigado a sua família, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, ele abrigou também animais que o próprio Deus foi trazendo de casal em casal para ocupar aquela arca. De cada animal impuro foi trazido um par. De cada animal puro foram trazidos 7 pares. Depois que a água secou de sobre a terra, Noé, sua família e todos os animais saíram da arca e puderam cumprir a ordenança divina de se multiplicarem e povoarem a terra. E Noé se tornou então como se fosse o segundo pai da humanidade, porque todos nós somos em primeiro momento descendentes de Adão e somos também, todos nós, inevitavelmente, descendentes de Noé também. E ele foi um instrumento de Deus para preservar a vida de sua família. Foi por meio de Noé que a sua família foi salva.
E isso também nos traz a aplicação de que nós podemos ser o instrumento que Deus deseja usar para salvar a nossa família. Depois daquela destruição do mundo com água, Deus prometeu que jamais faria isso novamente. A propósito, a próxima destruição do mundo, conforme nos relata Pedro, será com fogo e não mais com água. Mas para afirmar essa sua aliança que estava fazendo ali com Noé e, consequentemente, com toda a humanidade, Deus colocou no céu o arco-íris, que é o sinal do pacto, do compromisso e da fidelidade de Deus com a humanidade. A Bíblia diz que algum tempo depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha e veio a se embriagar dela. Nenhum de nós está isento de falhas ou de pecados. O próprio Noé, que antes tinha achado graça aos olhos de Deus, agora ele cai em pecado. E é preciso todos nós tomarmos muito cuidado com a nossa vida. Aquele que pensa estar de pé, nos diz Paulo, cuide-se para que não caia. Assim como nos dias de Noé, disse Jesus, as pessoas viviam normalmente, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que repentinamente chegou o dilúvio e destruiu a todos, assim também há de ser no dia da vinda do Filho do Homem. Um dia normal. As pessoas estarão estudando, se alimentando, trabalhando, brincando. As pessoas estarão vivendo um dia normal, até que repentinamente se dará a vinda do Filho do Homem. E por isso é preciso estar preparado antes, para que quando esse dia chegar, pois quando esse momento acontecer, não haverá mais tempo de preparação. Noé é mais um tipo de Cristo que nós encontramos na Bíblia. Noé foi uma pessoa usada por Deus para oferecer salvação à humanidade. E a salvação foi providenciada por meio de um objeto feito de madeira. Da mesma forma, Jesus também foi e é a pessoa usada por Deus para trazer salvação à humanidade de todas as eras e lugares. E a salvação que Cristo nos providenciou, ela aconteceu num objeto feito de madeira, numa cruz, lá no alto do Monte Calvário. Que Noé sirva de grande espelho e inspiração para nós, e que possamos aprender as suas lições e colocá-lo em prática, para o bem de nossa vida e para a glória de Deus.